Arquivamento do MPF faz ruir acusações e expõe o vazio da narrativa contra Bolsonaro, o que durante anos foi apresentado como certeza absoluta por setores políticos e midiáticos, agora cai por terra diante de um fato concreto. O Ministério Público Federal arquivou a solicitação de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre sua atuação durante a pandemia, sem alarde, sem espetáculo, sem manchetes apocalípticas, apenas o que sempre deveria ter existido desde o início. Análise técnica, jurídica e baseada em provas. O fim do discurso, o início dos fatos. De acordo com a Procuradoria, as denúncias apresentadas eram genéricas, amplas e desprovidas de qualquer lastro probatório. Não havia documentos, não havia indícios objetivos, não havia elementos mínimos que justificassem a abertura de um inquérito criminal. Em linguagem clara, não havia caso. A procuradora Luciana Furtado de Moraes foi direta ao apontar que as acusações se baseavam em informações vagas, sem fundamentação específica, sem conexão lógica entre fatos e sem sustentação jurídica, ou seja, aquilo que foi repetido à exaustão como crime, genocídio ou lesa pátria nunca ultrapassou o campo da retórica política. Acusações gravíssimas, provas inexistentes. É importante lembrar a gravidade do que estava sendo alegado. Nas denúncias arquivadas, Jair Bolsonaro e seus familiares eram citados por uma lista quase caricata de supostos crimes: genocídio lesa, pátria ligação com milícias, tráfico de drogas, corrupção, rachadinhas, ataques à ordem democrática. Uma enumeração extensa, barulhenta e emocionalmente carregada, mas juridicamente vazia. O MPF deixou claro: não se pode instaurar investigação criminal baseada em conjecturas, narrativas políticas ou recortes de opinião. No Estado de Direito, a regra é simples: a acusação exige prova, e prova foi exatamente o que não apareceu: o colapso de uma narrativa construída na repetição. Durante anos, parte do debate público foi sustentada não por decisões judiciais, mas por repetição exaustiva de acusações. Manchetes, editoriais, comentários televisivos e discursos políticos criaram a sensação de culpa antecipada. A lógica era clara: se repetir o suficiente, vira verdade. O arquivamento do MPF desmonta essa engrenagem, mostra que quando o barulho é retirado e sobra apenas o papel, o castelo desmorona. Não se trata de absolvição midiática, mas de algo mais forte: a inexistência de base legal para investigar. Pandemia. Decisões políticas não são crimes automaticamente. Um ponto central das acusações dizia respeito à condução da pandemia. É legítimo discordar de decisões políticas. É legítimo criticar estratégias de governo. O que não é legítimo é transformar divergência política em crime penal sem provas. O MPF foi claro ao separar decisão política controversa de conduta criminosa. Governos no mundo inteiro adotaram estratégias diferentes durante a pandemia. Alguns fecharam tudo, outros mantiveram atividades, alguns compraram vacinas cedo, outros erraram prazos. Discordância não é crime, e o direito penal não pode ser usado como arma política. Silêncio de quem gritava mais alto. Curiosamente, após o arquivamento, o silêncio tomou conta de muitos dos que mais acusavam. Não houve pedidos de desculpa, não houve correções proporcionais ao dano causado, não houve a mesma intensidade na divulgação do arquivamento que houve na divulgação das acusações. Isso também diz muito sobre o momento político brasileiro. Estado de Direito, uma vitória institucional. Mais do que uma vitória pessoal de Jair Bolsonaro, o arquivamento representa uma vitória do Estado de Direito. Mostra que o Ministério Público não é instrumento de pressão política. Denúncias precisam de fundamento técnico. Ninguém pode ser investigado apenas por ser impopular ou adversário político. Em tempos de radicalização, essa decisão funciona como um freio institucional necessário. Bolsonaro e a perseguição política. Para seus apoiadores, o arquivamento reforça algo que sempre foi denunciado: a tentativa constante de criminalizar Bolsonaro por vias indiretas, quando a via eleitoral não foi suficiente para derrotar sua influência política. A estratégia foi clara ao longo dos anos: criar uma narrativa criminal, repeti-la exaustivamente, pressionar instituições, esperar que a acusação vire condenação social. O MPF, nesse caso, não embarcou nesse roteiro. O que fica depois do arquivamento? O que resta agora é uma pergunta incômoda: quem responde pelos danos causados por acusações sem prova?
A reputação de uma pessoa pública é atacada, famílias são expostas, a opinião pública é manipulada e quando a instituição competente analisa e arquiva, tudo simplesmente segue como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Conclusão: fatos contra narrativas. O arquivamento da solicitação de investigação marca um ponto de inflexão. Mostra que, apesar do ruído político, a realidade jurídica ainda resiste. Narrativas caem, fatos permanecem. E o fato, agora registrado oficialmente, é um só. Não havia provas, não havia fundamentos e não havia motivo para investigar Jair Bolsonaro. O resto era discurso. E discurso sem prova não sustenta processo, nem verdade. Eu sou Matheus Cruz e sejam bem-vindos ao canal. Se não for ainda inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar ligado aos assuntos políticos da direita brasileira. O Ministério Público Federal decidiu arquivar a solicitação de investigação sobre a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. De acordo com a Procuradoria, as denúncias apresentadas eram amplas e não estavam acompanhadas de provas ou documentos que justificassem a abertura de um inquérito. Na acusação, Bolsonaro e seus familiares eram mencionados por supostos crimes como lesa-pátria, genocídio, ligação com milícias, tráfico de drogas, corrupção, rachadinhas e ataques à ordem democrática. A procuradora Luciana Furtado de Moraes destacou que as alegações se baseavam em informações vagas e sem fundamentação específica.